Os alunos do nono ano, a gente vai apresentar um trabalho do professor Jardel. Os componentes do grupo são Carolina, Maria Bianca. Renan. Bom, a tabela periódica é uma organização dos elementos que foram encontrados pelos seres humanos, tanto em laboratórios como na natureza. E todos nós sabemos que a tabela periódica contém 118 elementos. E hoje iremos falar um pouco sobre 18 deles. Bom, eu vou dar início falando sobre o hidrogênio. Ele é o primeiro elemento da tabela periódica. O hidrogênio é um átomo bastante singular, porque ele é um átomo mais abundante de todo o universo. Os cientistas falam que ele surgiu alguns milhares de anos depois da explosão do Big Bang e serviu de base para a formação dos outros átomos. Ele foi descoberto por Celso e foi um alquimista. E parece que ele percebeu que quando misturar um ácido forte com um metal, ocorre a liberação de um gás. Entretanto, ele nem chegou a perceber que esse gás era inflamável. Sendo que somente em 1766, com Harry, foi possível determinar que esse gás ele era inflamável e que com a queima dele daria a produção de água. Mas quem batizou esse novo elemento que estava surgindo foi Arthur. Uma vez que ele refaz o experimento do Harry, então ele percebeu esse novo elemento. Ele produzia água no fim. E então ele percebeu que esse novo elemento ele produzia água no fim. Daí que veio o nome hidrogênio. Hydron, água, gênio, gerador. Então, gerador de água. Algumas características técnicas do elemento nós temos que ele é um elemento químico com número atômico igual a 1. E ele é um elemento químico também que ele é o Rg, ou seja, não existe nenhum elemento químico com a mesma quantidade de prótons no núcleo. Ele é um elemento também mais leve da tabela periódica, sendo que ele possui uma massa atômica de 1, que no caso é 1,007. Se você borbulhar ele na água, ele vai ser dissolvido. Vai sair da água como se fosse um gás de refrigerante. Uma coisa interessante sobre o hidrogênio, ele não se enquadra em nenhuma família da tabela periódica, porque ele possui características únicas dele. Outra curiosidade bastante relevante, ele é um elemento mais abundante do universo. 75% do universo é feito de hidrogênio. Ele se encontra nas estrelas também, só que é na forma de plasma. O plasma é mais ou menos dessa forma. Na forma de plasma. O hidrogênio pode ser produzido através de um metal com um ácido forte, mas uma forma mais fácil é a partir da litrose de água. Ele possui também 3 isótopos, que são o próton, e o deutério e o trítio. Outra coisa importante sobre o hidrogênio é que ele tem a capacidade de ligação muito forte. No caso dos átomos que possuem uma grande capacidade eletronegativa, é chamado de ligação hidrogênio. A antiga ponte de hidrogênio. A antiga ponte de hidrogênio é bastante importante porque ela se encontra no composto vital para uma vida que, no caso, é a água. Ela possui uma qualidade especial que é as formas de rede hexagonais. Então, isso é algumas coisas sobre o hidrogênio. No caso, o número atômico dele é 1, ele é o primeiro da tabela periódica. A abundância em miligramas ou quilogramas é 1,40 x 10 elevado a 3. A estação de oxidação, -1 mais 1. A massa atômica é igual a 1,00797. A configuração eletrônica é 1s1. O ponto de fusão, menos 259. O ponto de ebulição, menos 253. E a densidade 0,09. E ele é representado pela letra H. Bom, agora eu vou falar sobre o hélio. O elemento hélio é um gás nobre, pertencente à família 0 ou 8A da tabela periódica. É inerte, ou seja, não sofre reação química. Segue a regra do dueto. É estável com 2 elétrons em sua última camada de valência. Possui 8 isótopos.
porém desprezíveis praticamente, pois cerca de... Pera, como é? Desculpa por esse equívoco. 99,999% do hélio é o isótopo estável, 4He. É incolor e inodoro. Possui número atômico 2 e configuração eletrônica 1s2. Massa atômica 4,0081. Seu símbolo químico é He. Seu ponto de fusão é de menos 272,2 graus Celsius e ponto de ebulição menos 268,9 graus Celsius. Mesmo perto do zero absoluto, o gás não se solidifica. Apenas forma moléculas diatômicas instáveis. Seu nome é grego e significa Sol, onde foi observado pela primeira vez em 1868 pelo cientista Pierre, durante o eclipse solar. Por meio da detecção de uma luz amarela no espectro solar, Norman e Edward, confirmando a observação do cientista, nomearam o elemento como este nome. Sendo isolado pela primeira vez em nosso planeta no ano de 1895 por William, através do tratamento do mineral do urânio, chamado clevita, com ácidos minerais, porque até então acredita-se que o hélio estava presente somente no Sol. Não é tóxico. É utilizado numa mistura de ar para pressurização de foguetes em cilindros do ar para mergulhadores, no enchimento de balões, em soldas elétricas e em criogênia, para evitar o contato direto do oxigênio do ar com o metal frio. Em virtude de proporcionar atmosfera inerte, é utilizado na obtenção em cristais de germânio e silício, usado como gás de alta temperatura na obtenção de zircônio e titânio, na indução de supercondutividade em metais devido à sua baixa temperatura e em equipamentos de cromatografia em fase gasosa. É obtido de poços de petróleo através da destilação do gás líquido. A baixa temperatura, em função de este conter uma quantidade de cerca de 7% do gás. A maioria do hélio existente na Terra resulta no decaimento radioativo do urânio e de outros metais radioativos. Sua abundância na Terra é cerca de 8 partes do bilhão e 23% em massa no sistema solar. É importante salientar que não é exatamente esse gás que queima no Sol, até mesmo porque ele não é quimicamente reativo, mas ele é originado de reações nucleares sofridas pelo hidrogênio presente no astro. O número atômico dele é igual a 2. O ponto de fusão é menos 272. O ponto de ebulição é menos 269. E a densidade é 0,17. Pode ser representado por PF, por PE e densidade. A massa atômica é igual a 4,002,602. E a configuração eletrônica é igual a 1s2. Configuração eletrônica e a massa atômica. Bom, agora eu vou falar sobre o lítio. O lítio é um metal escasso e disperso em certas rochas, podendo ser encontrado também em sais minerais, águas salgadas e águas minerais. O lítio é um elemento químico do símbolo Li, número atômico 3 e massa atômica 7U. Possui em sua estrutura 3 prótons e 3 elétrons. Na tabela periódica dos elementos químicos, pertence à família 1A e está entre os elementos alcalinos. O lítio se diferencia dos outros membros da tabela periódica porque é um elemento mais leve de todos. O lítio não se encontra em abundância na crosta terrestre, pelo contrário, é um metal escasso e disperso em certas rochas. Pode ser encontrado também em sais naturais, águas salgadas e águas minerais. Na natureza, o lítio se faz presente na forma de 2 isótopos, Li7, 92,5% e Li6, 7,5%.
O lítio é indicado na obtenção de ligas metálicas e no efeito de cerâmicas. Mas das utilizações do lítio, as que merecem destaque são as relacionadas com a medicina. Nos marcapassos, por exemplo, as pilhas do lítio são usadas no aparelho, o que permite aos cardíacos um coração batendo. E não para por aí, uma nova descoberta pode valorizar ainda mais este metal alcalino, uma vez que pode ser usado para o tratamento de transtorno bipolar tipo 1. Nomenclatura do lítio vem da palavra lítios, pedra. Este nome é porque, na época em que foi descoberto, era encontrado somente nas pedras, na sua forma pura. É um metal macio, de coloração branca prateada que se oxida rapidamente no ar ou na água. O número atômico do lítio é 3. O ponto de fusão 180,5. O ponto de ebulição é igual a 1342. E a densidade é igual a 535. É representado pelo símbolo Li. A massa atômica é igual a 6,941. E a configuração eletrônica é He2S1. Bom, agora eu vou falar sobre o berílio. O metal alcalino terroso berílio é um elemento químico pertencente à família 2A da tabela periódica e símbolo Be. Possui massa atômica de 9,01218, número atômico 4, sua configuração eletrônica 1s2, 2s2, coloração branco a cinzento, é duro, quebradiço e leve, mas seu ponto de fusão e ebulição são elevados. Ponto de ebulição 1278 graus Celsius e 3000 graus Celsius. O berílio está presente em águas minerais, esmeraldas e, obviamente, no berílio. São minérios de elevado preço comercial, tipo como joias. A esmeralda é mais importante e mais conhecida. Sua coloração verde é apresentada por possuir 2% do cromo em sua composição. A fórmula molecular da esmeralda e do berílio é a mesma: Be3Al2, SiO3, 6. Silicato de alumínio e berílio. O metal é tóxico em função de provocar o deslocamento do magnésio enzimático. O número atômico do berílio é 4. O ponto de fusão 1287. O ponto de ebulição 2471. E a densidade é 1,85. É representado pelo símbolo Be. A massa atômica é igual a 9,012.